Buenas tardes, buenas tardes. Acabei de gravar um vídeo para a TV Zumbilândia, TV Costa da Lagoa, diretamente da Costa da Lagoa, Florianópolis, a capital de Santa e Bela Catarina, para todo o planeta. E lá registramos os motivos pelos quais, aqui ó, esta belezinha permanece na minha casa, como foi recolhida, né, nas minhas mãos, e por que a audiência foi cancelada. A gente demonstrou, né, eu estava com o relatório todo prontinho contra o policialês, mas a instrução e julgamento do dia 7 foi cancelada pelo seu Reni Batista Neto, este juiz que fraudou a própria lei, o próprio direito positivo, como eu também tenho demonstrado em outros vídeos. E nesse vídeo do canal Magda Franciele Keiber ficou explícito com os vídeos do policialês demonstrando que o abuso de autoridade sempre age invadindo minha casa em 2019, como eu tenho demonstrado mediante os dois colegas que eram convidados para entrar na nossa casa, ele não, e dando ordem estúpida em 2019, que nossa água seria cortada, nossa luz seria cortada, como foi pelos seus parentes, pela sua parentela protegida, e seguiu a saga até os dias da história se repetir. Por isso que estamos dando carteiraço na promotoria da infância. Família Arquitetos não vai deixar que uma justiça corrupta, que canalhas que forjam esse tipo de coisa. Desde 2019 a gente está enfrentando essa perseguição. Então, para esse juiz Reni Batista Neto pegar esse processo que o Ministério Público de Santa Catarina acatou e considerar um processo sumaríssimo, sumaríssimo, é uma briguinha de chinelada com a vizinha, se tinha o Nando no vídeo. Só que eu não fui ouvida. Aí tinha o Nando no vídeo com a taça para atacar em mim, mas daí o Reni me condenou sem me ouvir. Aí não tem um conluio do universitário com a delegacia, não é com toda a delegacia, mas com o Bita tem um conluio. Porque as mesmas atitudes. Aí esse juiz cancelou a instrução e julgamento. Por quê? Porque o vídeo já está nas redes da família. O mesmo vídeo que o Bita usou para fazer a acusação de desacato contra mim é o vídeo que eu tenho completo para comprovar que quem me distratou debaixo das minhas câmeras, mediante o meu vizinho. Vale se ressaltar que o vizinho que ele perguntou no vídeo, né, se ele estava com medo de mim, alguma coisa, a gente nunca teve problema. E ele não respondeu nada. Ele não disse nada, ele só sorriu. Ele não tinha o meu telefone. E ele veio ao mando do Célio. Como que isso ia ser? Ia ser bom? A gente não fez amizade, mas também não fez inimizade. Mas o Bita veio semear o desacato. A mãe de família. Ele desacatou a mãe de família. Mediante aquele vizinho que poderia nos conhecer e ter uma opinião formada ou não sobre nós. Eu gosto de falar das coisas como elas são, não inventar. Por que o juiz cancela uma audiência de instrução e julgamento se ele já me condenou em 48 salários mínimos, como o pessoal da assistência que veio aí, oficial de justiça, eles dizem, cada dia eles vêm sempre em 3. Eles não dizem exatamente o que eles são, mas eu tenho todos eles filmados.
E aí eu não aceitei pegar os papéis, assim como eu também não aceitei pegar isso daqui. Mas se eu não aceito pegar e o juiz é bom, ele faz que nem a Mônica, manda a guarnição, me leva à força. Naquele tempo eu nunca tive problema com falar cara crachá usando a tecnologia. O problema é que eles não queriam usar a tecnologia, eles só usavam o boletim online em favor das putinhas maconheiras. Tudo orquestrado pelo Bita. Aí não teve audiência. Por que não teve audiência? Porque eu não sou sana o suficiente para botar toda a verdade explícita na mesa? Ou porque tem um juiz canalha, sem moral, criando conluio político e treta judicial suficiente para perseguir uma mãe de família e dar prioridade para a professorinha aposentada, a chefa da quadrilha. A chefa da quadrilha que disparou arma de fogo contra quem? Contra a nossa vida. Porque era eles que estavam aqui arrombando o portão, nós não estávamos na casa de ninguém arrombando portão nenhum. É a síndrome do portãozinho, né, Bita? Né, Hamilton? Ô, Hamilton. Será que eu que não posso mais falar do seu nome? Eu não quero 48 salários mínimos, Hamilton. Se você falou tudo aquilo que você falou ali e ficar comprovado que eu estou bem da minha cabeça o suficiente para denunciar você, com provas e com testemunhas, sabe o que vai acontecer? A multa para a Polícia Civil e para o Estado de Santa Catarina não tem limites, é imensurável. Por eu ter sido como a mãe de família, cuidando essa colmeia, estando à frente dessas questões da doença, dessas questões da educação das crianças, e sendo atacada por quem deveria me defender, pro cara que é o dono da inteligência. E sendo aqui, ó, Ministério Público contra essa louca. Será que é vergonha suficiente para o Ministério Público de Santa Catarina? Aqui, ó. Onde é que tá a briga de vizinhos, seus canalha? Seus canalha. Cadê o dono do Ministério Público para dar conta disso daqui? Sendo perseguida, ostracizada, minimizada, mediante esses canalha. Terrorismo na porta de casa, o conluio dos sem terras, mediante as autoridades da força policial, fazendo ostracismo grupal, o dia da ocorrência. Só faltou dizer que eu que botei a gangue na porta da minha casa. Que não foi Elisete, a senhora Nailde, a senhora Rosângela e a senhora Vitória. Que me agrediu, inclusive, senhora Vitória, que me agrediu junto com o pai dela e a irmã dela, como está demonstrado e filmado, e não teve leis de mulheres para me defender. Mas a Nailde está querendo aplicar a lei das mulheres porque ela invadiu a casa do Renato e o Renato é obrigado a deixar ela bater na mulher dele porque ela é mulher. Ela não teve a decência de ir lá contar aonde que veio as pauladas na cabeça dela. Ela disse que foi o Renato. E daí esse mesmo juiz vai fazer o quê? Um canalha desse aqui, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar condenando. É igual o Bita continua perseguindo. E é por isso, Justiça da Infância, que meu filho não vai circular para fazer o que quer com meu filho até que vocês admitam que vocês são canalha desde o ano de 2019. Que toda essa pastinha aqui não é invenção minha, são documentos legais e reais de vocês mesmos contra vocês mesmos.
Porque a partir do momento que vocês não fazem nada, significa que vocês estão protegendo ou defendendo alguém. E são os agressores. Exatamente como no ano de 2012. Ninguém estava protegendo mãe nenhuma, estavam protegendo a delinquente da estrupiadora, o juiz e o promotor que venderam a sentença pro escritório do Badalote. Quem é que mandava naquelas pilunca? E agora quem é que manda lá? Quem manda lá é as mesmas pilunca que sempre mandaram em Concórdia. Quem manda no Ministério Público de Santa Catarina, de Floripa, é os mesmos nepotistas que sempre mandaram. Quem manda no setor de inteligência da BIM e faz espionagem, em vez de espionar os bandidos, fica enchendo o saco de família, é os mesmos canalha do nepotismo que sempre fizeram. E o que tu vai esperar? Resultado diferente deles? Tu vai esperar alguma coisa, algum resultado diferente? Quando o policialês que veio diante das tuas câmeras fazer o que ele fez? Todo na tamanca. Ele botou arma na nossa lanchinha. Diretamente ou indiretamente. No vídeo ele fala. E a lanchinha dele está lá na Lagoa Azul. Ele fala. Então, diretamente ou indiretamente, através de todos os canalhas que foram filmados no dia da loucura da cerca lá, com os filhos do Chico, aquela loucura de fazer um potreiro na praia, supostamente fazer um potreiro, ainda dizer que a Floran que mandou. Então a Floran está agindo ilegalmente, exatamente como todas essas instituições. Por isso que a nossa caixa d'água continua debaixo do poste, mediante inclusive pedidos judicial de uma procuradora que não é pública. Então, chegamos ao desnível máximo do que poderia se esperar da justiça. E agora eles precisam saber se eu tô bem da cabeça. Eles sabem que eu tô bem da cabeça, porque aqui no Cara Crachá é aquilo que eu disse pra Nailde. Eu quero ver você passar a sua história Hollywood. A sua história Hollywood, qualquer um chora ouvindo você falar. Só até me escutar. Porque quando você conta a tua historinha narrando o meu próprio vídeo, é a mesma coisa que o Bita, pegar o vídeo lá da internet e ir lá chorar pro juiz, pro Reni, e mostrar, eu tava já falando, ela é desse jeito mesmo, problemática, demente, doente. Não, meus queridos, eu estou muito sana o suficiente para aguentar toda essa corrupção enrustida nas instituições, ao ponto de isso aqui nunca ter tido importância, né, para a investigação. Nunca teve importância para a investigação. Para a investigação só teve importância destruir moralmente a família usando aquele delegado calcinha, canalha, que foi junto com essas adictas de drogas falar contra os meus filhos na televisão, Cidade Alerta, @Record, e fazer todas aquelas piadas no conluio com a Mil Grau, Floripa, e continuar as piadinhas que eu já salvei algumas coisas que chegaram até mim, e continuar isso, porque são grupos que perseguem. E a partir do momento que Santa Catarina minimiza essa gangue, minimiza as atitudes do policialesco, é o que eu disse aqui, quando eu li essa agenda.
É o que eu disse. Projeto para criar delinquência tem muitos. Para resolvê-las, zero. Zero. Agora, se tivermos policiais responsáveis em Santa Catarina, isso aqui não vai ficar assim. E muito menos a arma que foi colocada na nossa lanchinha. Como nós podemos cientificamente comprovar que desde aquele ano 2019 estamos sendo perseguidos por esse policialesco, não podendo usar a delegacia, nem para fazer boletim de ocorrência, enquanto todas essas canalhas, essa penca de canalhas, de professorinha aposentada, de putinha maconheira, de adicta às drogas, fica defendendo um bando de drogado de estimação e tirando direitos naturais básicos, como acesso à água, acesso de ir e vir, liberdade das crianças, porque a libertinagem fez o quê? A libertinagem usou a própria delegacia, usou o setor de inteligência para concluir o ostracismo que eu estou denunciando. É pesado, seu Reni, não adianta vir com balela. Balela nenhuma vai funcionar para vocês. Vocês são uma justiça ostracista e vocês fazem isso dentro de uma universidade federal de Santa Catarina. É tão grave que nem vocês, nenhum de vocês tem competência para julgar o que foi feito com relação à nossa família. Não tem competência. Eu quero dizer que não tem condições. Não tem moral. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque estão agindo sempre em conluio com tudo que não presta. E essa é a moral da história. Ninguém veio aqui para a ilha para fazer bagunça. Nós viemos para cá para fazer o nosso tratamento, do qual a gente continua fazendo, né? E eu sou uma pessoa muito equilibrada e pacienciosa, por isso que todas essas canalhas, elas estão caminhando livremente. Todas elas, bem sanzinhas. Nada aconteceu para elas o dia que elas arrancaram os meus cabelos. Ah, que é 2 ripadinhas numa canalha que tirou todos os meus cabelos? O que é? Não é nada. Ela saiu toda lindinha, vivinha, devia estar dando graças a Deus pela vida, em vez de estar querendo contar mentira, mediante as instituições. Eu estou procurando meus cabelos aqui para mostrar. Não estou achando. Vamos mostrar os que eu botei aqui na caneta para demonstrar. Quer sair de boazinha na história, de limpinha, uma carniça que fede de longe que fede. Eu expliquei também no vídeo anterior que não tem como o Renato sair da minha casa para ir arrumar cano de água e passar na casa dela. Ele nunca passava na casa dela. Os 2 anos que ele cuidava da água para todas essas quengas ter água, quando não vinha e tinha que fazer o sistema antigo funcionar, ele não precisava passar na casa dela. Ele nunca precisou passar na casa dela. E isso que a magoa, porque ela queria ter o contato. E ela não tinha o contato. Porque eu sabia no que o contato ia dar. Elas iam aprontar muito mais. Esse policialesco aqui, ó, se eu não me preservasse um pouco, ele ia aprontar muito mais. Quando as canalhas combinaram de me bater até a morte lá no ponto 16, já era em conluio com o Bita. Porque a dona Ana Fortes gritou aqui, ó, para todo mundo ver o dia que elas roubaram a madeira. Liga pro Bita, vem prender ela. Tem o vídeo, tá na rede. Bita, vem prender ela. Mas prender ela por quê? Se foi elas que roubaram, subtraíram a madeira da obra e se reuniram com todas as professorinhas aposentadas e vizinhas buenas que foram na Record me difamar, se reuniram todinhas para defender os ladrões. É sempre assim, defender ladrões, defender adictos, fazer com que o salão não possa ter nem água para funcionar.
E ainda vim na rede social comentar: os seus filhinhos já estão passando fome. Será que o setor de inteligência do Bita, do Reni Batista Neto, já investigaram quem é que fez esses comentários? Foi o Nando e o José, filho da Nailde, sobrinho da Elisete e supostamente macho tóxico de Dona Elisete. Eles fizeram isso. É assim que funciona. E ainda pega o celular e passa na carinha do Serginho, sabe? Fazendo ele como se ele tem que se sentir mal porque estão fazendo piadinha com a mãe deles. E nada vai acontecer para eles, porque é tudo deles. Eu tenho força de desenhar isso até 2077. Com muita lucidez. Quando eu achar que tem que colocar uma maluqueza, eu venho aqui e coloco. Porque eu sou a mosca que pousou na sopa do judiciário lambão e canalha. Dos adictos que acharam que iam passar a manobra e que as pessoas de bem não iam fazer nada e deixar eles passar a manobra. E vai sobrar tudo pro Crespi. Por que vai sobrar pro Crespi? Porque o Crespi é o sem terra coautor, né? O Crespo é o cara que ficou deixando tudo isso acontecer e achou que só vindo de foice na frente da minha casa ia ser suficiente para mim não encarar a gangue dele, do filho dele, do cunhado dele, da cunhada dele, da mulher dele e da vizinha preferida dele, esse defunto vizinho aqui. O Yuri tá explícito no poste capuzado que estava junto na gangue. Yuri Máximos, Jonas Fernandes de Oliveira e o filho dele, namoradinho de Vitória que mora no ponto 2. E esses caras, junto com o Bernardo, polícia de Santa Catarina, não oferecem perigo à sociedade. Esses são os caras que não oferecem perigo à sociedade. Esses são os caras que não oferecem perigo à sociedade. Aí o pai do cara ficou devendo pro Renato. De tão honesto. Ficou devendo pro pai de família. Porque agora ele vai ter que pagar advogado, né? Pro filhinho querido, pro nativo da Costa da Lagoas, nativo bonzinho, ó. Não dá pra pagar o pai de família, vai ter que pagar o advogado. Ou o Estado vai dar um advogado pro cara disso aqui. E eu tenho que botar minhas criancinhas na escola, onde o responsável por isso daqui é o proeiro da Cooper Barco. O pai dele é o barqueiro da Cooper Barco. Entre outros, desde 2019. Com as mesmas atitudes. Não é todo mundo, mas é uma parcela de 40 pessoas que não foram neutralizadas pela justiça do Reni. Porque o Reni está perseguindo a mãe de família. Ele não foi capaz. Ele não foi capaz de resolver as coisas como manda a lei. Ele está sendo estúpido, usando leis estúpidas para perseguição política e não botando na mesa o conjunto de fatores que nos trouxe até aqui. Inegociáveis na questão do policialesco, inegociáveis na questão da gangue, inegociáveis em qualquer uma das questões com a justiça. Inegociáveis. Essa é a palavra. Se a justiça, se o promotor Aurélio quiser fazer um bom trabalho, ele que vai denunciar, vai indiciar essas mulheres que perseguem o pai e perseguem também o filho. Com uma conotação,
não é conexão, porque meu filho não tem conexão com nenhuma dessas aí, com conotação sexual, conotação sexual contra o menor. Sempre conotação sexual. Ah, não escuta a tua mãe, vem pro colinho da tia Naná. Oi, Serginho, a botinha do telefone. Oi, Serginho, eu não falo com a sua mãe, mas contigo vem pro colinho. Essa é a verdade explícita para o setor da infância que está tão preocupado. Com os filhos meus? Então fica bem preocupado agora com o que eu vou denunciar desse Ministério Público. Forjando sequestro de criancinha, seus canalha de bosta. Vão atrás dos filhos dos drogados, que ficam socados numa escola e não têm atenção. Atenção para ser uma sociedade melhor. Só essa atenção básica de vocês para sair esse tipo de gangue encapuzado igual saiu no meu portão. Vão atrás desse se vocês estão sem o que fazer. Não querem condenar os bandidos? Não quer condenar os bandidos? Não enche o saco da família Arquitetos. E beijinho, beijinho, pau, pau, instituições de Santa Catarina.